Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora o estudo do capítulo 2, a hidrografia, do livro Buriti mais Geografia para o quarto ano. Esse estudo faz parte dos temas abordados na unidade 2, a natureza brasileira. Neste vídeo, nós iremos falar sobre as cheias, da página 56 e página 57, para falar também sobre a divisão hidrográfica brasileira. Então abra aí o seu livro na página 56, 57, para você acompanhar a explicação. Na primeira parte do vídeo, nós falamos como surgem os rios, vimos também que existem rios temporários e rios permanentes, vimos que existem rios de planície e rios de planalto, e suas respectivas funções, alguns para lazer e outros para produzir energia elétrica, por exemplo. E agora na segunda parte, nós vamos falar sobre dois temas bem tranquilos de serem entendidos. As cheias, da página 56, e as bacias hidrográficas, na página 57. Aqui na página 56, nós vemos logo no comecinho do texto que esse fenômeno é natural. Vamos acompanhar aqui a leitura. As cheias. Em certos períodos do ano, o volume de água dos rios aumenta por causa do excesso de chuvas. Esse é um fenômeno natural e é chamado de cheia. E é bem fácil de entender essa ideia. Você deve saber que em determinadas épocas do ano ocorrem maiores quantidades de chuva. E quando isso acontece, o nível do rio sobe, o volume de água nos rios aumenta. Algumas pessoas constroem casas próximas às margens do rio, em regiões mais baixas. E quando chega esse período de chuvas fortes e o nível dos rios sobe, esse rio geralmente transborda. E essa água se espalha pelas beiradas e acaba invadindo as casas que foram construídas próximos ali do rio e em uma altura um pouco baixa. Essa região mais baixa, próxima dos rios, é chamada no texto de várzea. Acompanhe aqui comigo, ó. Várzeas. Terrenos baixos que ficam à margem de um rio. E essa imagem aqui é a que ilustra o momento de uma cheia, de uma enchente, de uma inundação. Percebam, casas construídas próximas de um rio em um terreno um pouco mais baixo. Então, quando chove muito, naquela época do ano da chuva, esse rio transborda e essa água invade as casas que foram construídas nessa região de várzea, nesses terrenos mais baixos. O texto também vai falar um pouco aqui para nós que o que colabora para essa inundação, para esse alagamento, é o fato de ter muito asfalto e concreto nas cidades. O que isso tem a ver? Pensa comigo, ó. Se não tem asfalto, se não tem concreto, essa água da chuva ela vai penetrar na terra e vai descer no subsolo, formando aqueles lençóis de água, lençóis freáticos. Ou seja, o solo sem a cobertura de asfalto e concreto é um solo permeável. A água infiltra nesse solo. Porém, quando esse solo está coberto de asfalto e de concreto, o que acontece com essa água? Ela não penetra no solo. Esse solo fica impermeável, ou seja, tem as características necessárias para formar esse piscinão aí. A água não tem para onde ela ir. Não tem como ela penetrar no solo, penetrar na terra, contribuindo para esse alagamento que vocês estão vendo aí na fotografia, na imagem. Só a título de curiosidade, se você assiste o jornal, recentemente passou que no Rio Negro, a cheia do rio foi recorde e o rio chegou a subir 30 metros de altura. Então imagine o que acontece com uma casa que é construída próxima de um rio e esse rio tem o seu volume de água sobe 30 metros. Olha,
Uma casa normal aqui na onde eu moro tem, sei lá, 5, 7 metros de altura. Se o rio subiu 30 metros, quer dizer, encobriu a casa, eventualmente encobriu uma casa de 2, de 3 andares. O nível do rio subiu muito, porque o volume de chuva foi muito grande. E esse é o fenômeno chamado de cheias do rio. É bem fácil de entender. Essa imagem, como vocês podem ver, é autoexplicativa. Aqui na cidade onde eu moro, ocorrem cheias. A maior cheia que ocorreu aqui foi na década de 70, que encobriu a ponte, a água invadiu várias casas. A cada 100 anos, eles dizem que ocorre uma cheia muito forte aqui na região. E aí na sua casa, né, onde você mora, provavelmente você já deve ter visto uma cheia também. Um período do ano em que o rio enche, transborda e a água entra nas casas. Essa aqui é a ideia das cheias, da página 56. E agora nós vamos continuar nosso estudo na página 57 para falar sobre as regiões hidrográficas brasileiras. Bem tranquilo também esse texto, esse conteúdo. Eu vou explicar aqui para vocês, vou mostrar para vocês. Então aqui na página 57 nós vamos estudar a divisão hidrográfica brasileira. E aqui no começo do texto existem dois conceitos que vocês precisam ler, entender e, se possível, decorar também. Eu vou ler eles, na sequência eu vou fazer algumas ilustrações para explicá-los um pouco melhor. Vamos lá então para o primeiro conceito. O conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes é chamado de bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é essa primeira ideia, esse primeiro conceito que vocês precisam entender. Pense o seguinte, um rio principal e seus afluentes. Vou fazer um desenho aqui no cantinho, representando o rio principal e os seus afluentes. Então aqui eu vou desenhar de azul o rio principal. Imaginem aqui um rio, né, principal e seus afluentes. Seus afluentes são aqueles rios menores que desaguam ali no rio principal. Então esse rio vem, deságua aqui, outro vem, deságua aqui, e esses afluentes vão, digamos assim, abastecendo as águas desse rio. Bem tranquilo isso. Vou anotar aqui as duas ideias, ó. Rio principal e os seus afluentes. Então, quando nós pensamos em um rio principal e seus afluentes, nós estamos falando sobre bacia hidrográfica. Vamos agora para o segundo conceito, que é bom vocês entenderem e, se possível, decorar. No Brasil, as bacias hidrográficas estão agrupadas em regiões hidrográficas. Região hidrográfica é uma porção do território brasileiro que compreende uma ou mais bacias hidrográficas. Isso aqui é bem simples de entender também. Primeiro foi bacia, agora é região hidrográfica. Então aqui nós temos um rio principal e seus afluentes. Agora eu vou desenhar aqui vários rios principais e vários afluentes. Vocês vão ver já. Retomando então aqui, eu desenhei vários rios principais e seus afluentes. Lembre-se que antes era apenas um rio, agora são vários. E todos esses rios juntos, se eu juntar todos eles aqui, ó, eu vou ter uma região hidrográfica. Todos esses rios principais, todas essas bacias hidrográficas juntas, formam uma região hidrográfica. Bem simples. Um rio e seus afluentes, bacia. Vários rios principais e seus afluentes, região hidrográfica. E é isso que está mostrando nesse mapa aqui do lado, que nós vamos olhar mais de perto agora. Veja o que eu fiz aqui. Eu ampliei ao máximo o mapa para ficar mais fácil de vocês verem. Então aqui nós temos os rios principais. Aqui que nós estamos olhando essa parte verde, né, esse verde que predomina aqui na imagem, que é a região hidrográfica amazônica, que é a maior do Brasil. Então são vários rios principais e seus afluentes. Cada nomezinho aqui, ó, é um rio principal, tá vendo? Ó? São vários rios. Vou passar com a caneta aqui um pouco mais forte. São vários rios,
Vocês podem perceber pela quantidade de nomes, são muitos, né? Então são os rios principais, com seus afluentes, todos eles juntos numa porção de terra, formando uma região hidrográfica. E aí aqui no livro nós temos 12 regiões hidrográficas. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 regiões hidrográficas. Então, como eu disse, é bem tranquilo de entender esse conteúdo aqui, esse assunto. Agora é importante que você faça a leitura do texto, grife as partes que você achar mais importante, tente responder as perguntas do livro e, se for necessário, assistir o vídeo novamente, com um pouco mais de atenção. Tenho certeza que você vai conseguir entender a ideia de bacia hidrográfica e regiões hidrográficas. Outra coisa que é importante você fazer é tentar refletir como isso afeta a sua vida, como as cheias do rio afetam a sua vida. Aí na cidade onde você mora, tem cheias de rio? Existe um período do ano que tem muita chuva e o rio transborda? Como isso afeta a sua vida e como você pode se preparar para enfrentar essa situação? Porque se ela acontece todos os anos, então todos os anos você já pode se prevenir para esse acontecimento que é a cheia do rio, esse fenômeno natural. E aí, você conseguiu entender essa explicação? Ela está fazendo sentido para você? Então eu vou te pedir agora um favor. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, deixe seu like, escreva um comentário. Tudo isso é muito importante para mim, para que eu consiga continuar gravando vídeos para vocês. Então nos vemos ali no capítulo 3. Até daqui a pouquinho. Tchau!